Olha, para quem eu não vi ainda, feliz ano novo, viu? 2023 muito bom para quem não esteve aqui dia 31, para quem não esteve aqui dia 1º, mas para quem está aqui agora, que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, de alegrias para vocês, de muita saúde principalmente, não é? Show Covid, não é? Muita saúde, que a gente tenha muita força e com saúde a gente enfrenta uma série de outras coisas. Eu vou manter, durante esse mês de janeiro, nas minhas mensagens aqui, a mesma tônica que nós começamos no domingo passado à noite. O tema da nossa igreja para esse ano é o mesmo tema que usamos numa campanha da Ação Social ano passado para agruparmos voluntários para o serviço social, para nossas aulas aqui também da nossa ação social, que é o Venha Junto. Lembram disso? Que a gente convidou as pessoas para virem junto, trabalharmos juntos, atuarmos juntos. E nós vamos ampliar, então, esse tema ao longo desse ano de 2023. Vamos continuar com o Venha Junto, a comunhão da fé em ação. Então, no domingo passado à noite, nós fizemos uma mensagem se referindo ao início do ano, com esse desafio de enfatizarmos essas três coisas: o fato de nós sermos comunidade de fé, igreja, comunhão, e o fato de que essa fé precisa se transfigurar numa ação concreta, numa realização concreta para o reino de Deus, para o projeto do reino na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja. Então, eu vou continuar nessa mesma ênfase, nessa mesma tônica, ao longo dessas mensagens, ao longo de janeiro. E hoje eu gostaria muito especialmente de falar sobre um texto que está em Gênesis capítulo 15, verso 6, que foi um texto usado pelo apóstolo Paulo depois na carta aos Romanos para defender que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E ele diz que nós fomos justificados assim como Abraão foi justificado. Abraão creu e foi justificado. É o que Paulo vai citar lá em Romanos. E o texto que Paulo está citando em Romanos é esse, do versículo 6, do capítulo 15 de Gênesis, que diz exatamente assim: e creu Abrão, ainda não era Abraão, como vai mudar o nome dele mais tarde, e creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Foi justificado porque creu. É isso que Paulo depois vai dizer lá em Romanos. Só que fé não é algo que vem no lugar das obras. E aí a gente, para entender bem o que Paulo também quis dizer, Paulo estava dizendo, não adianta você cumprir os mandamentos. Primeiro, que a gente não consegue cumprir os mandamentos todos. E segundo, que Deus resolveu nos salvar pela graça e não por cumprirmos os mandamentos. Mas depois Paulo mesmo vai dizer que essa graça que nos salva faz com que nós sejamos poemas de Deus para as boas obras, como ele vai dizer em Efésios. E quem vai ampliar mais ainda essa ideia é Tiago, que diz lá claramente, fé sem obras é morta. Quando você fala que Abraão foi justificado pela fé, não foi porque ele creu apenas, não foi o sentimento, mas foi viver de acordo com aquilo que ele acreditava. Foi agir de acordo com aquilo que ele cria. Isso foi que justificou Abraão. O que justificou Abraão não foi um discurso, não foi uma emoção, não foi um sentimento, não foi a fé nesse sentido. O que justificou Abraão foi que ele viveu de acordo com o que ele cria. Ele realizou coisas a partir do que ele cria. Então, o que Tiago vai dizer lá, a fé sem obras é morta, ele está dizendo isso. Fé não existe no sentido do Evangelho, fé não existe apenas
na dimensão, no nível do discurso, nem no nível apenas e na dimensão da reciclação de um credo. Não é um sentimento, não é só uma experiência. A fé é algo que leva você à ação. Por isso, Tiago está dizendo, não existe fé sem ação. Aquele que crê, vive, age e reage de acordo com a sua fé. Então, a fé não é algo que se vê no discurso, que se ouve na letra de uma música, que se ouve numa oração bem elaborada, que se vê num sermão bem pregado. Não é aí que a gente vê a fé. A gente vê a fé é na postura que assumimos diante da vida, nas nossas ações e reações diante dos fatos da vida, diante das circunstâncias. Então, Abraão não foi justificado porque teve um sentimento de fé. Ele não foi justificado porque ele tinha um discurso de fé. Ele foi justificado por causa de ter crido e ter feito o que fez a partir da fé. Então eu separei 4 momentos na vida de Abraão, que é para ilustrar bem o que o autor do Gênesis estava querendo dizer quando disse que Abraão foi justificado pela fé, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi considerado justo porque creu, mas não por causa de um sentimento, não por causa de uma experiência teórica, não por causa da adoção de um credo, mas por causa de uma ação. Ele foi justificado porque a sua fé levou à ação. A sua fé o levou a agir, é por isso que ele foi justificado. A fé que nos mantém parados, a fé que nos mantém inertes, a fé que nos mantém imutáveis, a fé que não produz, a fé que não dá fruto, a fé que não leva a resultados, não é fé. A fé que não leva a uma transformação de vida e de conduta, não é fé. Abraão foi justificado porque creu. E como foi que ele creu? E é aí que eu separei aqui 4 passagens na vida dele. As 4 vezes em que Deus falou com ele. Há 4 momentos muito específicos em que Deus conversa com Abraão, pedindo a Abraão que faça alguma coisa e ele faz. Ou então renovando a Abraão as promessas que ele havia feito. E por causa daquela renovação, Abraão age. São 4 momentos que têm a ver também com a nossa vida. Porque é por isso que a palavra de Deus nos interessa. O que ela tem a ver com a nossa vida. Não é o que ela tem a ver com a vida de Abraão. Abraão já morreu, já era, já foi, não existe. É o que ela tem a ver com minha vida. O que ela tem a ver com você, com a sua experiência de fé e com aquilo que nós vivemos em nome da nossa fé. A primeira vez que Deus se manifesta a Abraão, no capítulo 12, no verso 1, quando começa a segunda parte do livro de Gênesis, começa a contar a história de Abraão, e a partir daí, tudo que Deus vai fazer com ele e com a sua descendência ao longo de todo o Antigo Testamento, na primeira aparição de Deus a Abraão, quando Deus se revela a Abraão pela primeira vez, Deus faz pedidos que envolvam ação. Ele diz para Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu vou mostrar. Então essa é a primeira característica da fé em ação. É a primeira coisa que deve caracterizar a nossa fé. É um movimento. Sai e vai para.
E isso se tornou, de alguma forma, a identidade mais essencial de todos os descendentes de Abraão. Não foi só ele que saiu para. Isaac também saiu para. Jacó também saiu para. José também saiu para. Depois os hebreus no Egito saíram para. Na terra prometida, saíram para o cativeiro babilônico, no cativeiro babilônico, saíram para voltar à terra prometida. Uma vida de movimento, uma história de movimento, não só no que aconteceu a Abraão, mas uma fórmula que vai imprimir toda a experiência dos seus e de todo o povo de Deus. Estar à disposição para sair e ir para. A nossa fé é uma fé peregrina. Quando Pedro, na sua primeira carta, se refere aos cristãos, ele fala: estes peregrinos na diáspora, esses paróicos. Eu já disse para vocês que eu gosto demais dessa palavra para definir o que é igreja. Não é uma palavra muito comum no nosso meio, ela é mais comum no meio católico, mas a palavra paróicos quer dizer paróquia. Paróquia ou paróicos é uma comunidade em peregrinação. Então, o que Pedro estava dizendo na sua carta é que ele estava escrevendo à comunidade em peregrinação, aos peregrinos, aos paroquianos, à comunidade paroquiana, à paróquia de Deus, à paróquia de Cristo, ao paróicos de Cristo. As nossas raízes como peregrinos do Senhor não estão voltadas para baixo, fixas, presas. Elas estão voltadas para cima, como dizia o Darcy Duzilek. O que caracteriza as experiências de fé são as mudanças, são as transformações. Nas experiências de fé a gente está sempre transitando, a gente está sempre mudando, a gente está sempre se aperfeiçoando, está no caminho. Nós estamos no caminho, nós estamos na travessia. Tudo que se refere à nossa experiência de fé vem dessa realidade de sabermos que aqui não é a nossa morada final, que estamos passando por aqui. E o que vai caracterizar uma vida de fé de qualidade, profunda, autêntica, é a maneira como essa transição acontece. É de que maneira nós somos esses peregrinos. Então a fé não é você ficar fixado, enraizado, inerte, sem mudar nunca. Não é um tradicionalismo como o dos fariseus, um legalismo como os mestres da lei, que prende, que escraviza, que é fardo. O grande problema de Jesus com eles foi justamente isso. A fé dos fariseus e dos mestres da lei impediam a pessoa de se mover. O seu tradicionalismo, o seu legalismo, impediam, se tornavam fardos pesados nos seus ombros. É a fala do personagem do José Saramago, no romance Levantado do Chão, que eu gosto demais dessa fala. O homem que entra na igreja, vê aqueles altares, vê aqueles santos todos nos nichos, nos altares. Ele olha para aquele monte de santo nos altares e diz assim: que vida triste tem os santos. Onde os colocam, ali eles permanecem. Se isso é santidade, o que será condenação? Nós não somos santos para ficar nos altares. Nós somos santos para circular entre as pessoas e ser sal da terra e luz do mundo. O chamado para a nossa experiência de fé é esse: sai, para. Sai e vá para. Você precisa crescer, precisa aprofundar sua fé, precisa mudar, precisa se transformar, precisa circular, precisa ser sal da terra e fé e luz do mundo. Isso é a fé que age.
uma fé que transforma você só num adorador de templo, uma fé que transforma você só num domingueiro cultico, uma fé que transforma você só num frequentador de igreja, uma fé que transforma você só num nome do hall de membros, uma fé que transforma você numa máquina que cumpre ritos, uma fé que transforma você num robô que cumpre liturgias, e que não passa disso, não transforma a sua vida e não usa você para transformar a vida dos outros, isso não tem nada a ver com a fé de Abraão. A fé de Abraão era: sai e vá para. Sai e vá para. A segunda coisa, a segunda vez que Deus se apresenta a Abraão, numa segunda declaração, foi também num outro contexto, aí a gente já vai para o capítulo 13, nos versos 14 e 15. Quando Deus se apresenta a Abraão de novo, renova a sua promessa, o que estava acontecendo ali? Abraão tinha acabado de ter um conflito sério com o seu sobrinho Ló, que estava com ele. O rebanho de Ló e o rebanho de Abraão cresceu muito durante os anos que ficaram ali. Não havia mais espaço para os dois rebanhos. Aí os pastores que trabalhavam para Ló e os pastores que trabalhavam para Abraão começaram a entrar em conflito um com o outro, querendo mais espaço para os seus rebanhos. E aí, por causa desse conflito, Abraão resolveu se separar de Ló, viu que a coisa podia ficar grave, aí se separa, Ló escolhe uma das regiões, Abraão escolhe outra, e se separam. Foi uma desavença, foi um conflito, foi uma adversidade ali, que precisou ser resolvida. Um pouco mais tarde, Ló vai ficar no meio da guerra entre reis cananeus que estavam disputando territórios, e está Ló lá no meio, e Abraão precisa vir com seus ajudantes para salvar Ló de lá, para livrar Ló daquela encrenca. E um pouco depois ainda, quando Deus vai destruir Sodoma, no meio de Sodoma está Ló. E de novo, Ló precisa ser retirado às pressas de lá. Então não foi fácil lidar com essas questões. Foram adversidades. Não é porque Abraão foi o pai da fé, foi chamado por Deus, que não teria adversidades, nem lutas, nem rupturas. Como aconteceu, sim, nós temos isso. Só que a fé que age nos ajuda a lidar com isso, a lidar com as adversidades, a lidar com as rupturas, que às vezes nós mesmos causamos. Nós mesmos causamos. Abraão que bagunçou a vida dele. Foi Abraão que causou o problema ali. Porque qual era a ordem dada por Deus a ele? Saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais. Não leva parente. Não é por nada não, é que você vai ser peregrino, você vai andar por aí, não tem por que você submeter seus parentes à vida peregrina, itinerante, errante que você vai ter. Então você vai sozinho com os seus, mas não vai meter seus parentes nessa confusão. E aí quem é que Abraão leva com ele? Ló, o sobrinho genial. E Ló só vai dar problema para Abraão. Mas foi escolha dele, foi porque Abraão não seguiu direitinho o que Deus tinha dito e levou justamente o problemático. Levou justamente o conflituoso. Ele causou isso para a vida dele. Ele causou isso para a vida dele. Olha, eu vou dizer para vocês, creiam nisso. Esqueçam tudo que eu já falei para vocês até hoje e se lembrem disso. 99% dos problemas que nós temos na vida não foi causado por diabo nenhum, o diabo está inocente disso tudo. Foi causado por nós. Por nossas teimosias, por nossa pressa, nossa precipitação, por nossa incredulidade, por nossa tendência a arrumar encrenca e confusão.
por escolhas e decisões impensadas e refletidas, a gente é que causa. A gente é que causa. Eu sou o perfeito advogado do diabo, ele não tem nada a ver com isso. Livra o diabo disso, ele não tem nada a ver com isso. Quem complica a nossa vida somos nós. Em 99% dos casos, somos nós, como Abraão complicou a dele quando levou Ló junto. Só que aí a fé que age consegue superar isso. A fé é uma ação de superação. Ela supera adversidades, ela supera rupturas. A gente consegue isso. A fé fanática, ela diz para você assim: creia que você nunca vai ter tribulação na vida. Mentira, fanatismo, enganação. Mentira. Sofrimento não tem nada a ver com fé, sofrimento faz parte da vida, adversidades fazem parte da vida, rupturas fazem parte da vida, momentos difíceis e aflições fazem parte da vida. Não é isso que mostra quem tem fé ou quem não tem. O que mostra quem tem fé e quem não tem é quem pela fé consegue se posicionar, agir e trabalhar com essas situações para superá-las. Não é que você não vai ter adversidade, mas pela fé você vai superar essas adversidades. Romper em fé, que é uma expressão que a gente canta, mas que, francamente, eu nunca sei explicar o que isso significa. Já pensei várias, o que será que significa romper em fé? Romper, eu sei que é. Vai ver que o autor estava pensando em romper muralhas, romper as ondas, alguma coisa assim. Mas até hoje ninguém me explicou direito o que essa expressão significa. Rompendo em fé. Mas vamos supor que romper em fé signifique você ter muita fé a ponto de sair aí derrubando tudo que é muralha de Jericó. Vamos supor que seja isso. Abrindo tudo que é mar vermelho. Ressuscitando tudo que é Lázaro. Imaginemos que seja isso. Romper em fé não é porque não temos adversidades na vida. Romper em fé é porque nós superamos essas adversidades justamente por causa do Deus em que cremos. E foi isso que aconteceu com Abraão. A terceira vez, então veja, eu estou falando de ação. Não estou falando de um sentimento, eu não estou falando de um discurso, eu estou falando de coisas que Abraão fez, porque cria. Ele saiu e foi porque a vida de fé é isso, que nos leva a transformações e a mudanças. Ele também superou as adversidades e as rupturas que Ló e que ele mesmo causaram, por causa das decisões deles. Mas pela fé, pela maneira como ele se posicionou, ele conseguiu superar isso. A terceira vez que Deus fala com Abraão é outro contexto. Aí a gente já está lá no capítulo 15, também a partir do verso 1, Deus se manifesta de novo a Abraão. É aquele texto bonito que Deus pede para Abraão sair da sua tenda e contar as estrelas que tem no firmamento. Por quê? Deus havia prometido que de Abraão viria uma descendência. Abraão já não tinha idade para ter filhos. Sara não tinha idade para ter filhos. E isso é que Abraão coloca a Deus. E agora como é que vai ser? É um dos meus servos. Porque na mentalidade escravocrata daquela época, no escravagismo da época, o meu servo é uma propriedade minha. E tudo que é do meu servo é meu. Então, na cabeça de Abraão foi o seguinte: se eu não posso ter filhos, provavelmente Deus está pensando em quê? Um servo meu tem um filho e esse filho é meu, porque o servo é meu. E ele pensou imediatamente em Eliezer, o Damasceno. E Deus vai dizer: não, o filho vai ser seu. E aí Abraão, então, conversa isso com Sara, e aí Sara diz: Deus disse que o filho vai ser seu, mas não disse que vai ser meu. Eu não tenho idade para ser mãe. E Deus vai, então, fazer de você pai. Vamos arrumar, então, uma mulher mais nova, com quem você possa ter um filho. Aí foram parar lá em Agar, a escrava. E aí, Abraão teve com Agar a Ismael. E aí Deus disse: não é isso. Tem nada a ver, já foram por outro caminho errado também. Não tem nada a ver, não era isso que era para ser. E
E Ismael se tornou herdeiro de Abraão. E os herdeiros de Ismael, que são os árabes, se tornaram herdeiros de Abraão, assim como os herdeiros de Isaac se tornaram hebreiros de Abraão. Por isso, esse conflito sem fim dos árabes com os judeus disputando as mesmas coisas, porque os dois estão certos. Os dois são herdeiros de Abraão, os dois são descendentes deles. Vão brigar pelas mesmas coisas a vida inteira. Nesse momento, Deus diz, não, é Sara que vai engravidar. Sara, quando ouve isso, ri de zombaria, ri como quem está fazendo cinismo, mas engravida. E é bonito esse jogo de palavras que o autor faz, porque ele diz que Sara riu quando ouviu Deus dizer que ela é que ia engravidar, e depois, quando ela olha para Isaac nos seus braços, ela ri. Mas é um riso diferente, né? Aquele riso foi da incredulidade, do ceticismo. Esse é o riso da gratidão. É bonito como o autor bota os dois risos de Sara acontecendo nesses dois momentos diferentes. Mas essa é a terceira vez que Deus se manifesta a Abraão e diz, não, não é por aí. O que significa, então, em terceiro lugar, que a fé é uma ação para consertar os equívocos e redirecionar os caminhos. A fé é aquilo que nos ajuda a consertar o que está errado e a mudar a direção das coisas. Abraão interpretou errado, Sara interpretou errado, e tiveram que consertar as coisas. No caso de Ismael, tiveram ali uma situação que não tinha como resolver, dura até hoje. Há certas coisas que nós erramos, cujas consequências vão durar a vida toda. E às vezes vão durar gerações depois da gente. Isso às vezes é inevitável. Mas há algumas coisas que pela fé nós precisamos consertar, recomeçar, redirecionar. Então a fé não é algo que fica se lamentando, murmurando, chorando, pranteando. A fé é algo que age para mudar aquilo. É algo que age para consertar aquilo, para redirecionar aquilo. É nesse sentido que o Evangelho nos chama sempre a essa fé do arrependimento, em que a gente olha o que está errado, olha o que precisa consertar, e sempre nós vamos encontrar coisas que precisamos consertar na nossa vida, melhorar na nossa vida, coisas que nós prejudicamos os outros e precisamos também reparar. Há erros que cometemos com os outros que não basta pedir desculpas, não basta pedir perdão. Há erros que cometemos com os outros que a gente tem que reparar o outro. É a fé que age. É a fé que se manifesta através da ação. Essa era a fé de Abraão. E a quarta vez em que Deus se apresenta a Abraão, se revela a Abraão, é aquele episódio cheio de problemas e de situações difíceis que a gente tem diante desse texto, diante daquela situação, às vezes uma série de dúvidas, que é quando Deus se apresenta a Abraão, pedindo que ele ofereça em sacrifício o seu filho Isaque. Então vamos tentar entender isso, só para a gente arrematar aqui e encerrar. Nós começamos dizendo que a fé é algo que deve nos levar à ação. Não existe fé que não nos leve à ação, a agir. Abraão foi justificado pela sua fé, porque Deus disse a ele, saia e vá para. Então a fé de Abraão agiu e se moveu, porque fé é movimento, é transformação, é mudança, é aprimoramento, é crescimento. É essa ação contínua. Segundo, a fé de Abraão serviu para que ele superasse os problemas, as adversidades, as aflições e as rupturas na vida que ele precisou enfrentar, com referência a Ló, muito especialmente. Mas a fé ajudou Abraão a superar isso.
ele superou essas coisas, ele agiu, produziu, superando essas coisas. Em terceiro lugar, a fé foi o que levou Abraão a consertar caminhos errados, a redirecionar seus caminhos, a consertar o que precisava ser consertado. A fé nos leva sempre a consertar o que precisa ser consertado. E aí, em último lugar, esse texto tão difícil. E é aqui que eu tenho a minha compreensão sobre isso. Abraão jamais faria isso. Nem eu, nem você. Primeiro, porque seria de uma crueldade sem fim, uma crueldade inominável, Deus pedir que um pai sacrificasse seu filho. A minha maneira de ver Deus é essa, muito simples. Se Deus não tem, pelo menos, a mesma compaixão que tenho dos meus filhos, Ele não é Deus. Então, se eu que sou um ser humano falho, um ser humano terreno, e sou cheio de compaixão por minhas filhas, se Deus não é, no mínimo isso, não serve para ser meu Deus. Ninguém, se minha filha estiver doente, ninguém precisa me pedir para curar minha filha se eu puder. Ninguém precisa me pedir isso. Se minha filha estiver doente, eu vou curá-la sem ninguém me pedir, porque é minha filha simplesmente. Então, um Deus que não tem esse mínimo de misericórdia não serve para ser meu Deus. Um Deus que é menos humano do que os humanos não serve para ser meu Deus. Então, é óbvio que se Abraão desconfiasse um pouquinho que teria mesmo de matar Isaque, ele não teria ido lá. Nenhum de nós teria. Nenhum Deus nesse mundo conseguiria fazer com que eu matasse uma de minhas filhas. Por maior poder que tivesse, por maior sabedoria que tivesse, qualquer Deus que me pedisse para matar uma de minhas filhas, eu riria na cara dele. E jamais faria isso. Nenhum pai faria isso. Por que Abraão fez? Porque Abraão tinha certeza, como disse a Isaque no início da caminhada, Deus vai providenciar um cordeiro. Foi o começo da conversa deles. Quando eles começaram a subir, desde lá no início, Abraão sabia disso. Abraão sabia que Deus não é louco. Abraão sabia que Deus não é louco. Me prometeu um filho. Deu aquela confusão toda com Ismael. Volta para Sara. Sara engravida. Finalmente nasce Isaque. Está aqui Isaque crescendo. Ele é que vai ser o pai de uma descendência minha. E agora ele vem e pede para eu matar essa criança? Deus não é louco. Claro que não é isso que vai acontecer. Segundo, porque Abraão sabia que Deus não é um demônio sem alma, que pede para um pai matar um filho. No início da conversa entre Abraão e Isaque, Abraão tem certeza que quando chegar lá, ele não vai precisar matar seu filho, por isso que ele subiu. Por isso que diz que Abraão foi justificado pela sua fé. E o que aconteceu? Ele foi na confiança de que Deus teria uma resposta. E garantiu isso ao filho. Vamos lá, meu filho, pode ficar tranquilo. Fique tranquilo. Deus vai providenciar o cordeiro. Deus vai providenciar o cordeiro. E subiu, tranquilo. Na confiança daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Um discurso não faria isso. Uma emoção,
A emoção que faz a gente chorar quando a gente está cantando algo emocionante na igreja, não faz isso. Porque a emoção passa. Terminou o culto, a gente vai para casa, não passa nem naquela porta ali, a emoção já passou. Não faz isso. A fé que faz isso não é o sentimento nem a emoção. A fé que faz isso é a confiança que leva você a agir na certeza de que Deus tem um propósito amoroso, justo e misericordioso para a gente. Foi isso que fez Abraão subir aquele monte. É essa fé que fez Abraão agir. Essa fé da confiança nos seus propósitos. Nós não temos um Deus louco. Nós não temos um Deus mau. Nós não temos um Deus sádico. Que vai ter prazer em ver a gente sofrer. Que se alegra com nossa dor. Não, isso é um Deus sádico. Nós temos um Deus bondoso. Nós temos um Senhor que nos disse: no mundo vocês vão ter aflições, eu não vou enganar vocês, vocês vão ter aflições no mundo. Mas estejam animados, porque eu venci o mundo e estarei com vocês. Nós temos esse Deus, e na confiança do que Ele é, na confiança do seu amor e na confiança da sua bondade, é que nós seguimos. Essa é a fé que age. Então, quando a gente está falando em venha junto, que é o tema da nossa igreja esse ano, a comunhão da fé em ação, a gente está dizendo que a fé é comunitária, que a gente vive a fé em comunidade, a gente está dizendo que todos nós temos essa certeza do Deus que conduz a nossa vida, mas principalmente é a comunhão da fé em ação. Não existe fé sem ação. A fé é caracterizada por agir. E é para essa vida de fé que age, que caminha, que transforma, que cresce, que muda, que conserta, que repara, que perdoa, que tem misericórdia, que estende a mão, que ajuda, que contribui, que oferta, que trabalha, que serve, que testemunha, que se arrepende, que se ajusta. É para essa fé que age que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para recitar junto o Pai Nosso. Nós não fomos chamados para recitar junto o credo dos apóstolos. Nós não fomos chamados para ficar ouvindo juntos aqui toda semana um sermão novo. Nós não fomos chamados para ficar aqui cantando em todos os cultos. Isso tudo faz parte da vida cristã, mas não é a prova da nossa fé. A prova da nossa fé é justamente termos a fé que age, é agirmos porque temos fé. E é isso que Deus espera de nós, nada mais, nada menos. Essa é a fé que justificou Abraão, essa é a fé que nos justifica. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.